Bom, vamos dar continuidade à matéria nessa semana para acabar com a teoria da inconstitucionalidade da lei. Vamos terminar esse tópico. São 3 ou 4 vídeos, mais ou menos. Eu não sei quanto tempo eu vou gastar com isso exatamente, mas de qualquer maneira eu quero começar com uma pergunta que foi feita pelo e-mail para mim. Só uma pessoa me mandou perguntas sobre o tema. Não sei se vocês estavam aí fazendo o trabalho que estão me mandando aqui, o primeiro estudo dirigido, mas enfim, espero que vocês vejam esses vídeos da semana passada, que são importantes, que dizem respeito à natureza da lei inconstitucional e tal. E a pergunta que me foi dirigida é uma pergunta que eu vou responder, porque é única, eu vou responder muito rapidamente aqui, e eu até retomarei no momento adequado essa temática, mas isso não é central para nós, para a nossa matéria. O local de estudo, por questões absolutamente estipulativas e arbitrárias, como é comum nesses tipos de classificação sobre temas a serem tratadas pela matéria A, B ou C, isso está muito. A pergunta diz respeito a um tema que é mais comumente tratado no direito administrativo. E a pergunta diz respeito a uma eventual responsabilidade civil do Estado diante de uma inconstitucionalidade, vale dizer, de uma lei inconstitucional que afetou e gerou prejuízos para o particular. Se o particular teria, portanto, um direito à indenização face à lei tida por inconstitucional. Eu estou entendendo a pergunta aqui muito em função das discussões que nós tivemos sobre a explanação que eu fiz, problema de discussão, porque não estamos aí numa aula presencial, a discussão que eu fiz sobre a nulidade e anulabilidade e enfim, as implicações do ponto de vista prático da opção por uma ou outra caracterização da lei inconstitucional pelo direito positivo. E para ir direto à resposta e também não perder muito tempo com isso, porque temos muita coisa a falar, a ideia é a seguinte: a ideia é de que, sim, respondendo diretamente à pergunta que me foi feita, sim, é possível que haja uma responsabilidade civil do Estado por inconstitucionalidade da lei. Agora, tem que estar presentes os pressupostos básicos que são comuns a todo e qualquer caso de responsabilidade civil, né? Vale dizer, tem que haver um nexo de causalidade entre o prejuízo, tem que haver um prejuízo para o particular, e esse prejuízo tem que ser derivado, tem que se estabelecer um nexo entre este prejuízo e a lei inconstitucional, que foi editada inconstitucionalmente. Presentes esses pressupostos, que são comuns, aí, e dado o fato de que a responsabilidade civil do Estado é de caráter objetivo, nos termos do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição, você pode dizer que a inconstitucionalidade existe pode, pelo menos potencialmente, pode haver uma consequência de natureza patrimonial, uma responsabilidade civil do Estado pelo ato inconstitucional, pela lei inconstitucional que ele ditou, se houver prejuízo na esfera patrimonial do indivíduo e esse prejuízo puder ser conectado, ou se, melhor dizendo, houver um nexo de causalidade entre o prejuízo gerado e a lei dita como inconstitucional.
É bom tomar cuidado com isso, e o local de estudo disso é no Administrativo 2, onde se fala sobre a responsabilidade civil do Estado, porque vocês vão ver lá, por razões que não posso entrar aqui, porque não dá tempo e não é o objeto da matéria aqui. Esse assunto não é um assunto nem do direito civil, esse assunto não é nenhum assunto do direito administrativo, esse é assunto do direito constitucional. Responsabilidade civil do Estado é tema estritamente constitucional, mas por razões de, como eu já disse, muito arbitrárias, arbitrária aqui no sentido de são estipulações de divisão do trabalho social do trabalho, então, entre as várias matérias, isso acaba ficando com o direito administrativo, que é uma forma de direito constitucional concretizado, se vocês quiserem dizer, quiserem entender assim. Mas o que eu queria dizer é que tomar cuidado, porque não é só a lei inconstitucional que gera a possibilidade de responsabilidade civil do Estado. Também a lei constitucional pode fazê-lo. Quer dizer, uma lei constitucional sob determinadas circunstâncias, e aqui não vou explorar esse assunto, ela também pode gerar um dever de indenizar por parte do Estado. Quem tiver interesse sobre essa matéria, o único livro que eu conheço em português que trata bem desse assunto, tem outros, mas muito fracos, muito fracos. É esse livro aqui, que eu vou pôr bem perto aqui para ver se vocês conseguem ver. Ensaio sobre a responsabilidade civil dos atos legislativos. É um livro português. O autor é Rui Medeiros e a editora é a Livraria Almedina. É um excelente livro, trata tanto da responsabilidade civil do Estado por atos legislativos inconstitucionais, mas também por atos legislativos constitucionais, por leis constitucionais. E vocês verão isso no Direito Administrativo 2, quando estudarem as chamadas limitações administrativas e algumas outras figuras da intervenção do Estado na propriedade. E isso fica claro lá. Então a resposta é sim. Eu posso até fazer alguma referência nisso quando estiver estudando já lá no final da matéria, no final desse semestre, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas o tema não é para ser tratado aqui. O tema é para ser tratado no tópico responsabilidade civil do Estado, mais especificamente como subtópico, pela atuação do legislador. E aí a discussão é muito relevante. Não queria deixar sem resposta a pessoa que me fez a pergunta, mas assim, só para esclarecer, isso vai ser estudado no administrativo, basicamente. Bom, hoje nós passamos para o seguinte tema. Vamos começar efetivamente a aula de hoje. De vez em quando eu faço esses movimentos aqui meio esquisitos, mas é só para eu ter uma noção do tempo de aula que fica marcado na câmera. A gente vai passar para as classificações da lei inconstitucional, ou as classificações das inconstitucionalidades. E tem alguns critérios classificatórios. É importante entender de saída que classificações elas existem, ou só podem existir, ou só devem existir, ou só tem sentido de existir, se e somente se delas deriva algum resultado ou alguma consequência para o objeto classificado ou os objetos classificados, com relação ao entendimento sobre os objetos classificados. Assim, classificações pela natureza da coisa em si, sem uma consequência a ser extraída do ponto de vista do conhecimento e
ponto de vista da ação, é inócuo. O que a gente pretende com essas classificações não é uma espécie de taxonomia pela taxonomia, sei lá, assim, quase que como uma, um quadro geral que enquadre ou que estabeleça uma espécie de definitiva de um definitivo posicionamento de cada tipo ou espécie de inconstitucionalidade. A gente aqui, e essas classificações às quais eu faço referência, elas são importantes na medida em que delas surgem consequências e consequências dogmáticas importantes e relevantes para o tipo de decisão que vai se tomar quando a gente falar em controle de constitucionalidade, para os efeitos da decisão que vai se tomar. Algumas dessas coisas vão ficar claras aqui no correr da exposição, assim, qual a relevância de cada uma dessas classificações. A primeira classificação é entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Quer dizer, o primeiro critério classificatório é sobre o tipo de vício que macula a lei a ponto de torná-la inválida. E aí a divisão clássica é se o vício é no procedimento legislativo, no processo legislativo, ou se o vício é de conteúdo da norma. Em outros termos, a inconstitucionalidade formal seria aquela na qual, ou é aquela na qual, o processo legislativo, ou as normas de processo legislativo encartadas na Constituição, em algum ponto, ou em alguns pontos, não foi respeitado pelo legislador. E aqui eu falo, inclusive, das inconstitucionalidades formais, tendo em vista, por exemplo, a divisão de competências entre o legislador federal, o legislador estadual e o legislador municipal ou o legislador do Distrito Federal. Isso também não é propriamente uma norma de processo, mas é uma norma que diz com a formalidade de criação do ato legislativo. Quer dizer, assim, há uma esfera de competência para cada um dos entes legislativos nas diversas esferas que compõem a Federação Brasileira, e quando um legislador ultrapassa os limites da sua competência tratando de matéria que é da competência de outro legislador, você vai ter aí uma inconstitucionalidade também de caráter formal. Normalmente, o que importa nas inconstitucionalidades formais são as normas do processo legislativo, como nós estudamos aí na unidade passada. E aí é que você vai encontrar muitos vícios apontados na prática pelo tribunal, estou falando do STF. Por exemplo, eu fiz referência, para quem está acompanhando aqui o curso, eu fiz muita referência à questão da iniciativa privativa do chefe do executivo. E disse lá, e repito aqui, se você fizer uma pesquisa mais ou menos, não precisa ser muito detalhada, você vai ver que, olhando no site do Supremo, é muito comum que o tribunal declare legislações, leis inconstitucionais do ponto de vista formal por vício de iniciativa. Lembrando a vocês que, mesmo que o chefe do executivo tenha sancionado essa lei, que é oriunda de um projeto de lei proposto por um parlamentar ou uma comissão de parlamentares, dado que só ele, chefe do executivo, poderia ter dado início ao processo legislativo com a apresentação de um projeto de lei sobre aquela matéria, essa sanção não torna válida
a lei aprovada. Quer dizer, o vício de iniciativa é insanável mesmo pela eventual sanção do presidente da República. Isso já falei lá, e agora o local de reafirmar isso é aqui e agora. Então, ponto número 1 é esse. O vício de iniciativa não se sana nem mesmo com a sanção do chefe do executivo. Essa posição é uma posição que o Supremo tomou na vigência da Constituição de 1988. Ele tinha antes posição contrária, inclusive encartada em súmula, salvo engano, a súmula número 5, eu não me lembro aqui de cabeça, foi revogada, não mais existe essa súmula está revogada pelo tribunal. O tribunal entende que as normas constitucionais relativas à privatividade do chefe do executivo para envio de projetos de lei sobre determinadas matérias é norma de ordem pública e nem sequer o próprio chefe do executivo pode abrir mão disso, o que é bastante razoável. Tem um aspecto político nisso muito sério que justifica a interpretação do tribunal. Você imagine que numa sucessão de chefes do executivo, nós que estamos aí à beira das eleições para prefeito, você imagine que um vereador apresenta um projeto de lei dando um aumento de 100% para todos os servidores públicos do município. E ele faz isso no intuito de ganhar votos. O vereador está lá tentando a sua reeleição. O chefe do executivo, por exemplo, já em segundo mandato, não podendo ser candidato à reeleição, ele recebe o projeto de lei da Câmara dos Vereadores e aí está colocado diante da situação de que daqui a algumas semanas vai haver uma eleição municipal, provavelmente ele tem um candidato, o seu partido tem um candidato, e de qualquer forma ele não é ele que vai ter que administrar o pepino que vai ser pagar eventual aumento de salário para os servidores do executivo. Então o que ele faz? Ele, como a bomba não vai cair no colo dele, pode cair no sucessor, que seja do partido dele ou da oposição a ele sanciona. Isso, infelizmente, é um hábito comum dentro da política brasileira. Aliás, essa recorrência na sanção de projetos de lei por casuísmos como este, casuísmos eleitorais, que fez com que o tribunal percebesse a necessidade de fazer valer a norma que está inscrita, ou as normas que estão inscritas no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição, como normas de ordem pública que não estão à disposição do chefe do executivo. Então ele não pode fazer esse tipo de, digamos assim, irresponsabilidade sancionando aquilo que não é da competência do... o que não era um projeto de lei que não era de iniciativa de parlamentar, mas era sim de iniciativa privativa dele, né? Então, recapitulando aqui rapidamente, as normas sobre divisão de competência entre as esferas legislativas e as normas de processo legislativo, se violadas, dão origem à chamada inconstitucionalidade formal. Lembrar que normas meramente regimentais são matéria interna corporis e, segundo a jurisprudência que o Supremo advoga, jurisprudência essa que você pode dizer tem um acolhimento quase que internacional, porque se você olhar no direito comparado, ou melhor dizendo, no direito estrangeiro, você vai encontrar posições absolutamente semelhantes na Suprema Corte norte-americana, na Corte Constitucional italiana, no Tribunal Constitucional alemão, nos tribunais constitucionais portugueses e espanhóis. Essa é uma constante. Norma estritamente regimental, ela não gera
o desrespeito a esta norma não gera inconstitucionalidade formal. Isso aí nós já havíamos dito e explicamos por quê. Dentro do processo legislativo, surge aqui a questão de se, por exemplo, há corrupção dentro do processo legislativo, se um deputado ou um grupo de deputados foi pago para votar a favor de um projeto de lei, se esse projeto de lei eventualmente aprovado não seria inconstitucional dada o evento de uma corrupção passiva que está, inclusive, tipificada dentro do Código Penal brasileiro. Quer dizer, a corrupção no processo legislativo não levaria à inconstitucionalidade da lei? A resposta aqui é não. Não. Por razões tradicionais e que têm que ser entendidas com muito cuidado, vocês vão ver, isso surge muito no direito americano, e do direito americano se espalha mundo afora, inclusive há manifestações ainda aqui de passagem em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Porque nós já tivemos casos de corrupção no processo legislativo, como todo mundo tem, não é um privilégio brasileiro. Aliás, como eu disse, essa questão surge primeiro no direito norte-americano. E é de lá que surge a chamada teoria da insondabilidade, daquilo que é insondável, não é perquirível, não é apurável, da insondabilidade dos motivos reais do legislador. Você tem que entender que aqui o raciocínio que se faz é que, primeiro, é impossível você, ou pelo menos praticamente impossível, você determinar se um eventual caso de corrupção foi a condição suficiente ou a condição determinante para a aprovação da lei. O processo legislativo envolve uma pluralidade de pessoas, os órgãos legislativos são órgãos plurais, porque são órgãos de caráter colegiado, e se um ou alguns deputados ou senadores votaram tendo em vista valores que receberam ou vantagens que receberam, você não pode afirmar que isso valha para todos aqueles que votaram em favor da lei. Você pode afirmar que o deputado X, o senador Y votaram porque receberam valores, receberam dinheiro para fazer para votar como votaram a favor da lei. Mas você não pode afirmar que isso valha para todos. É difícil fazer essa apuração. E ainda que se admitisse que é possível você verificar caso a caso, tendo em vista todos os votos dados, qual foi, se houve ou não houve a influência da corrupção na aprovação da lei, você ainda teria que fazer uma distinção posterior que ainda é mais complicada ainda, que é a de saber se o legislador não pode votar por interesses de coletividades, interesses corporativos, interesses de grupos de pressão que dão suporte a ele como candidato. Aliás, ele está lá no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Vereadores para representar essas pessoas. E seria isso corrupção? Ou não seria corrupção? Aqui nós entramos numa difícil seara para separar o que é
pressão de grupo econômico, social, político dentro do processo legislativo, que é pressão legítima do que é pressão não legítima. Os casos começam a complicar quando você percebe que ninguém vai para o Congresso Nacional, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, sem sem ter interesses para defender. Interesses que são ou mais amplos ou mais restritos, mas são interesses de parcelas da sociedade. Quer dizer, a composição do Congresso supõe que existam representantes de segmentos da sociedade, que esses representantes, de uma forma ou de outra, são orientados nas suas votações, tendo em vista os interesses da classe que eles representam. E aí vem a questão de saber qual a vantagem que ele obtém com isso, porque a vantagem em dinheiro é muito fácil de você caracterizar como corrupção. Ah, fulano recebeu tantos R$ 1.000 para votar dessa ou daquela forma. Mas, e barganhas políticas, como, por exemplo, olha, eu voto a favor disso e você me apoia numa eleição tal, ou para num outro projeto que é de minha autoria e que eu também quero ver aprovado. Aí as coisas já começam a não ser tão claras assim, e a própria noção de corrupção no processo legislativo começa a ficar, a própria noção de corrupção começa a ficar muito fluida. Eu cito os Estados Unidos porque essa teoria, a teoria da insondabilidade dos motivos reais do legislador, foi criada na virada do século XIX para o século XX nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são disparadamente o local onde o lobby nas casas legislativas é mais claro e mais evidente. A situação é tão dramática lá que eles resolveram legalizar o lobby. Lá você, desde que faça a declaração pública de que recebeu recursos de fulano ou beltrano, você, deputado, você, senador, pode defender os interesses de fulano ou beltrano. E eles legalizaram o lobby. Quer dizer, a expressão lobby, que já tem origem americana, significa, no direito norte-americano, a concessão de um benefício, de uma vantagem, muitas vezes em dinheiro, para que o parlamentar possa defender o interesse desse ou daquele grupo. E isso, a partir de um determinado momento, salvo engano, na década de 30 ou 40, foi legalizado. Tá? Há limites de recebimento, há uma obrigação de declaração de recebimento desses valores, né? E isso se tornou corriqueiro. Né? Você pode achar isso um absurdo, e há quem considere isso, até na literatura jurídica norte-americana existem posições que fazem referência à insustentabilidade dessa posição, porque isso poria em risco digamos assim, a qualidade e o caráter democrático da deliberação do Congresso americano, porque quem tem mais dinheiro pode influenciar mais, e quem não tem não influencia. Mas o fato é que os americanos acabaram por passar por cima desse tema. Né? Isso tem um importante viés aqui que precisa ser explorado aqui. Embora não seja um curso de ciência política, é bom que você tenha em mente que corrupção legislativa não é uma invenção de brasileiro. Porque há uma certa, parece que até uma síndrome de vira-lata entre nós, assim, dizendo, o Congresso brasileiro é o mais corrupto do mundo, é o pior do mundo e tal. Isso é uma bobagem. Assim, nessa disputa tem gente muito mais qualificada, se vocês quiserem assim, em matéria de corrupção do que e em matéria de interesses e lobbies do que o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro é uma, digamos assim, um pensionato de virgens, perto do que você encontra
por exemplo, no Congresso norte-americano. O Congresso norte-americano é uma coisa extremamente problemática. Quem acompanha o, a vida política norte-americana, por curiosidade, se acompanha, eu acompanho, vira e meia, volta e meia, você vê pessoas fazendo referências a grupos de pressão, lobbies, e aí soltam-se listas, porque esta é uma obrigatoriedade que a legislação impôs. Ela disse, olha, pode receber recurso, mas tem que dizer de quem recebeu. E a ideia é de que esse dinheiro serve para que o parlamentar sustente a sua campanha, faça a sua campanha. O sistema eleitoral e o sistema de propaganda eleitoral nos Estados Unidos é muito distinto do nosso. O peso da influência do dinheiro é tão grande quanto aqui, mas sob certos aspectos maior ainda, porque não existe horário eleitoral gratuito, não existe nada disso. E se você, como candidato, quiser, você pode comprar, por exemplo, anúncios de televisão, anúncios na internet, nas redes sociais. E, enfim, a justificativa mais ou menos é de que esse dinheiro vale como uma forma de financiamento indireto de campanha, porque, afinal de contas, o parlamentar está lá para atender aos interesses e se filia aos interesses de um determinado grupo de pressão, qualquer que seja ele. Então, você vai ter gente recebendo dinheiro de sindicatos, de trabalhadores, mas também de sindicatos patronais, você vai ter gente recebendo dinheiro de grupos políticos, então isso de grupos religiosos, isso é da vida deles. Com relação ao direito brasileiro especificamente aqui, houve já, nos casos aí da ação penal 470, que foi conhecida aí como chamado mensalão, a comprovação de que determinados parlamentares receberam valores para votar em determinadas proposições legislativas. E esses parlamentares sofreram as consequências que o direito brasileiro aplica nessa circunstância. Primeiro, foram condenados criminalmente pelo crime de corrupção passiva. Está lá tipificado no Código Penal. Porque receberam vantagens indevidas no exercício de cargo público, né? Segundo, eles sofreram a sanção político-administrativa de perda do cargo por violação às chamadas normas de decoro parlamentar. Então, eles, popularmente se fala que eles foram cassados, a expressão cassação é incorreta tecnicamente, a perda do mandato por violação às normas de decoro parlamentar. Não existe cassação de direitos na Constituição Brasileira de 1988. Existe uma perda temporária de direitos, ou existe uma suspensão dos direitos, melhor dizendo, com a perda do mandato. Suspensão dos direitos políticos com perda do mandato. A expressão cassação não é uma expressão juridicamente correta no direito brasileiro. Bom, então aqui fica assim, seguindo-se essa tradição, a insondabilidade dos motivos reais do legislador vale também no direito brasileiro. Tanto é assim que na ação penal 470, pelo menos 2 ministros fizeram questão de se manifestar acerca desse tema. O ministro Gilmar Ferreira Mendes, o autor do manual que está indicado aí, e o ministro Ricardo Lewandowski, que os dois disseram que, a despeito do voto que estavam dando ali, condenando os parlamentares pela prática do crime de corrupção, isso não significava de modo algum que a lei aprovada por eles, ainda que ou em virtude o voto que eles tinham dado em virtude do dinheiro que tinham recebido, isso não significaria a inconstitucionalidade da lei. E se valem dos chamados do princípio ou da teoria da insondabilidade dos motivos gerais ou dos motivos reais do legislador.
teoria da insondabilidade dos motivos reais do legislador, né, da atuação do legislador. Bom, então isso aqui está já definido. Vamos para uma segunda parte, que é a questão, para terminar isso aí, a questão de tempo e inconstitucionalidade formal. Quer dizer, eventuais matérias, eu já disse a vocês, por exemplo, podem estar reservadas à lei complementar. Outras ficam no campo residual da lei ordinária. A questão que se põe é se você deve, diante de uma emenda constitucional que, por exemplo, transportou uma matéria do campo residual da lei ordinária para o campo da lei complementar, se isso não levaria a uma inconstitucionalidade da legislação. Então eu tenho uma lei ordinária, esse é o caso do Código Tributário Nacional. Ele foi aprovado por lei ordinária. E quando foi aprovado por lei ordinária, a matéria constante dele era para ser tratada por lei ordinária. A Constituição vigente, então, dizia isso. Logo após a sua aprovação, o Código Tributário Nacional houve emenda à Constituição e as normas gerais sobre o direito tributário passaram a ser matéria de lei complementar. E aí, pergunta-se, o que é que ocorreu aqui? Ocorreu uma inconstitucionalidade posterior, uma inconstitucionalidade que nós veremos pode ser chamada de superveniente? A resposta é não. O princípio é o princípio do tempus regit actum. No momento em que o Código Tributário Nacional foi aprovado, exigia-se maioria simples, vale dizer, exigia-se a aprovação da matéria por lei ordinária, para que o Congresso deliberasse sobre ela. Se posteriormente a emenda constitucional transforma o tema em tema de lei complementar, essa modificação posterior não tem nenhum efeito sobre a validade da norma aprovada anteriormente. Ao tempo da sua aprovação, daí a noção de tempus regit actum, ao tempo da aprovação do ato legislativo, exigia-se maioria simples. Posterior emenda constitucional não terá, que exija maioria absoluta, não terá nenhum efeito sobre a validade dessa norma. Não existe uma espécie de inconstitucionalidade formal superveniente. É claro que as modificações no Código Tributário Nacional, a partir de então, vão ter que ser feitas pelas regras de processo legislativo agora vigentes. Então, qualquer modificação nessa lei, que na sua origem era ordinária, passa a ser feita sempre por lei complementar. Aqui, portanto, a noção do princípio do tempus regit actum. Toda a inconstitucionalidade formal, ela tem que estar ou ser apurada no momento, ou tendo em vista as normas de processo legislativo que vigem no momento da sua discussão e da sua votação. Toda inconstitucionalidade formal, portanto, tem que ser apurada tendo em vista as normas que vieram que regiam o processo legislativo no momento da sua votação, da sua discussão e votação. Eu vou voltar a esse tema nas próximas classificações, mas aqui já queria deixar isso estabelecido. Vamos para a inconstitucionalidade material, que é o nosso próximo vídeo aí.